Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nesta festa da transfiguração, o primeiro versículo que precisamos acolher é a frase direcionada pelo Pai aos discípulos: Este é o meu Filho muito amado, escutai o que ele diz. Daí nós já podemos nos perguntar como é ou como está a nossa disposição para a escuta. A nossa disposição para escutar a palavra do Pai, que nos ordena escutar uma outra voz, que é a voz do Filho, que é a voz de Jesus. Escutar Jesus. Como está a sua disposição neste início de semana, nesta segunda-feira? Como foi sua disposição ontem, domingo, dia do Senhor, da acolhida da palavra? Porque o segredo para a transfiguração, a transformação de nossa vida, o segredo está na escuta. Mas não a escuta apenas assim de quem chega e fala: olha, faça isso. Mas uma escuta que se equivale à imitação. Porque você escuta, você imita. Quem não quer escutar, revela medo, demonstra que tem medo. Porque quem escuta de verdade se compromete, se responsabiliza e, escutando, o Filho se dispõe a mudar de vida. Se dispõe a fazer o que ele diz, mas, sobretudo, se dispõe a fazer o que ele fez, imitar Jesus em tudo, e assim manifestar o Cristo ao mundo, transfigurando-se dessa maneira. Este relato da transfiguração, hoje nós ouvimos o relato segundo Marcos, segundo São Marcos, mas ele nos é apresentado também por São Lucas e São Mateus. São os 3 relatos presente nesses 3 evangelhos. Cada um tem sua particularidade, o mesmo relato. Como seria isso? Como seria este ato de você pegar a palavra de Deus para estudar os 3 relatos, pega ali, abre cada uma de uma vez. Como seria isso? É como você olhar para 3 crianças iguais, trigêmeos, que num primeiro momento você olha, eles são idênticos. Mas quando você olha com mais atenção, você percebe que cada um tem particularidades. Olha, a sobrancelha desse aqui é um pouquinho mais grossa. A boca desse aqui é diferente. São iguais no primeiro momento, mas quando
se olha com mais precisão, percebe-se os detalhes. O relato de São Marcos, que é o dessa segunda-feira, ele é repleto de pequenos detalhes. O de São Lucas, se você pegar a sua Bíblia em casa depois para ler o relato da transfiguração em São Lucas, lá ele ressalta bastante a realidade da oração. Subiram ao monte para rezar. Nenhum outro fala isso, São Lucas fala. No relato de São Mateus, o objetivo dele é apresentar Jesus, o Cristo, Filho de Deus, mas sobretudo como o novo Moisés, transfigurado naquela montanha, como Moisés tinha subido na montanha do Sinai, entre os outros exemplos também. Mas aqui no de São Marcos tem esses detalhes. Um detalhe interessante, para dizer da brancura da roupa de Jesus no momento da transfiguração, para dizer que o brilho do qual que Jesus foi tomado era sobrenatural, era tomado de uma sobrenaturalidade, era algo indizível, era algo que não se podia dizer. Ele diz que ficou tão branca, mas ficou tão branca a roupa que nenhuma lavadeira em todo esse mundo era capaz de alvejar daquela maneira. Mas porque São Marcos fica atento, ele é atento aos detalhes. Também a nossa vida espiritual precisa ser feita de detalhes. Atenção aos pequenos detalhes. Detalhes que nos aproximam de Deus, detalhes que nos aproximam da escuta daquela voz que nos convida a escutar o Filho. Neste evento da transfiguração, Jesus manifesta para esses 3 discípulos a sua divindade, a sua natureza divina. O Jesus apresentado por São Marcos equivale-se lá em Isaías, no profeta Isaías, ao servo sofredor. Mas aqui, ele revela a sua glória a esses 3 discípulos. Esses mesmos, depois, quando estiverem diante do Cristo sofrendo no Getsêmani, eles deverão recordar essa experiência da divindade, de ver a glória de Deus, vendo a glória de Deus, adquirem força para permanecer na fé, para confiar de que aquilo é por um momento, mas que o que acontece com Jesus futuramente acontecerá com eles também, assim como acontecerá com cada um de nós. A transfiguração é uma antecipação provisória daquela realidade permanente que é a ressurreição. São lampejos da ressurreição, de como será a ressurreição que Jesus apresenta ali para esses 3 discípulos, nessa experiência da divindade, nessa experiência da glória de Deus, na experiência de tocar na glória de Deus. No Antigo Testamento, esse tipo de manifestação, o que acontece, o que Jesus faz com esses 3 discípulos, equivale às teofanias. As teofanias são as manifestações de Deus. Aqui, como tem presente 2 personagens aqui importantes, Moisés e Elias, lembra? Moisés, quando subia no monte, ele descia com o rosto transfigurado, tanto que o povo ele descia com um véu. E Elias teve aquela experiência na montanha, em que o Senhor se manifesta a ele, aparece trovão, raios e tal, mas onde que Deus se manifesta para Elias? Na brisa suave. Essas experiências com elementos da natureza, dessa forma, sobe a montanha, são chamados de teofanias, manifestações de Deus. A transfiguração é uma teofania também. E aqui tem um elemento muito interessante que nos recorda isso. A nuvem. Aqui diz que tinha uma nuvem ali presente. Essa nuvem, no Antigo Testamento, os textos que eu mencionei há pouco, pode ser traduzida também como a glória de Deus presente ali, a Shekinah de Deus. Significa morada. Mas onde
Deus faz morada, onde Deus se faz presente, ali permanece a sua glória. Então a Shekinah de Deus se manifestou na vida de Moisés, se manifestou na vida de Elias, e agora esses 3 discípulos fazem essa experiência também diante da nuvem, fazem a experiência da Shekinah de Deus. Na experiência da transfiguração, o tempo se reveste de eternidade. Porque é a experiência da divindade. Só que Pedro, com aquilo que ele diz nesse texto do Evangelho, parece que Pedro ele quer fazer com que o tempo pare, se reduza àquele momento. Vamos construir aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Vamos ficar aqui, vamos parar o tempo porque aqui está bom demais. A experiência da glória, quem não quer a glória? Quem não quer viver de glória? Quem quer seguir o servo sofredor? Ninguém está querendo seguir o servo sofredor. Querem o Deus da Shekinah apenas. Querem o Deus da glória. Querem o Deus das grandes manifestações. Pedro tem que descer a montanha. Não adianta querer fazer 3 tendas, fazer o tempo parar. Viver já de eternidade sem estar na eternidade. Precisamos caminhar sim, tendo em vista o céu, tendo em vista a eternidade, mas é um momento de manifestação. Na nossa vida, Deus nos concede também momentos de transfiguração. Deus nos concede momentos de Shekinah, momentos de sua glória, momentos em que nós somos retirados daquilo que fazemos naturalmente no nosso dia a dia, pequenos momentos de parada que fazem a diferença, que transformam a nossa vida. Como pode ser esse momento de transfiguração o seu dia? Agora são 7 da manhã, mais ou menos, 7 e pouco. Quando você se retira para fazer sua oração, talvez no seu quarto, quem tem capela perto de casa, quem vai para a Capela do Santíssimo, aqui no território da Canção Nova temos muitas capelas, tem aqui o Santuário do Pai das Misericórdias. Esse pequeno momento de retirada, da forma que começou o Evangelho, Jesus retirou-se com esses 3 discípulos. E ali ele manifestou a sua glória para eles. Nós podemos promover esses momentos de retirada para que Deus manifeste a nós também a glória dele, a presença dele, para que você seja transfiguração no mundo, para que você seja Shekinah no mundo. Só que esses momentos promovidos por Deus, esses momentos de manifestação da presença dele, não é para você ficar o tempo todo ali, mas você precisa voltar para o cotidiano, precisa voltar para o que é comum, precisa descer a montanha, voltar para a planície, mesmo que a planície signifique para você sofrimento, mesmo que a planície signifique para você dores, mas você não vai desistir porque você fez a experiência do Cristo glorioso, do Cristo da ressurreição. Aquela experiência provisória nos aponta uma realidade definitiva, a ressurreição definitiva, manifestada em Jesus, mas que um dia cada um de nós vai viver também. Todos nós viveremos um dia a ressurreição para sempre. Um dia seremos transfigurados para sempre. Um dia viveremos para sempre na glória de Deus, na glória do Deus que nos retira, na glória do Deus que nos faz subir, na glória do Deus que nos renova com essa presença que transforma o nosso coração, que transforma o nosso interior, que transforma os nossos pensamentos e que nos ensina, que é escutando o Filho, é na escuta do Filho que está todo o segredo de uma vida restaurada, de uma vida renovada, de uma vida nova, de uma vida de quem sabe fazer escolhas definitivas
não de pessoas que escolhem apenas por um momento, porque está bom aqui, vamos construir aqui as 3 tendas, vamos ficar por aqui, mas de quem sabe que esses momentos impulsionam, não paralisam. A experiência da transfiguração deve nos impulsionar, porque a vida segue o ritmo. A vida segue o seu ritmo natural. E é nesse ritmo natural que também nós devemos caminhar, que também nós devemos dar os nossos passos. O Senhor nos ensine, nessa segunda-feira, na festa da transfiguração, nos ensine a como escutar a voz do Pai que nos ordena escutar o Filho. O Senhor nos ensine a viver atentos aos pequenos detalhes que nos fazem crescer na espiritualidade, o detalhe da escuta, o detalhe de se retirar um momento para rezar, para ficar com Deus, somente com Ele, para fazer a leitura da palavra, para pegar o seu terço e rezar, e ali fazer a experiência do Deus que se manifesta a ti. Convido você a responder a Deus com essa palavra que nos foi anunciada, que nos é anunciada nessa liturgia da palavra, alimentados, Senhor, na mesa da Tua palavra. Prepare o nosso coração para que saibamos nos alimentar na mesa da Sua Eucaristia. Tenhamos, Senhor, disposição para escutar a Sua voz. Tenhamos disposição para caminhar contigo, Senhor, para que assim na Tua presença sejamos nós mesmos a Shekinah, a morada, o lugar onde Deus habita. Sejamos nós mesmos, pela graça de Deus, teofania. Sejamos nós mesmos, pela graça de Deus, o lugar onde pessoas desfiguradas chegarão, onde pessoas desfiguradas se aproximarão e ali farão a experiência de desfigurados que eram tornarem-se transfigurados pela graça de Deus que habita em nós, pela graça de Deus que conduz os nossos passos, pela graça do Deus que se manifesta através de nós. Ouvindo a Tua palavra, Senhor, nesta Eucaristia que nos transforma, ensina-nos a assim realizar na vida de todos aqueles que se aproximarem de nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.